Olá, pilotos. O assunto vai ser linhas, vai ser trimagem, tá? Que também é uma das causas do stall. Tá? Vou fazer um desenho, tipo desenho de criança de 3 anos de idade, mas você vai conseguir entender as causas da deformidade do velame por conta de linhas em medidas erradas. Outro assunto. Boa parte das informações que eu trago para vocês, eu obtive na X-Fly, em Curitiba, oficina de parapente, que é a do Rodrigo, tá? Trabalha com manutenção de equipamento. Aqui no Paraná nós temos 3 excelentes oficinas. Uma é a do Rodrigo, tá? Que é a X-Fly. A outra é a do Cauã, que é a oficina de parapente Vento Norte, tá? E a Vortex, que é a do Rony, tá? São excelentes profissionais na área de manutenção de parapente. Bom, eu sei que muitos pilotos sabem a respeito da trimagem, sabem a respeito do stall por conta da porosidade. Agora também sei que poucos pilotos sabem que o motivo da porosidade causa o descolamento do fluxo do extradorso. Nisso causa a perda de pressão interna por causa da velocidade do equipamento e causa o stall. Tá? Poucos pilotos sabem a respeito do raio ultravioleta, qual é a causa dele destruir os materiais, e pouquíssimos pilotos sabem, aliás, muitos pilotos sabem que a água estraga o equipamento, mas não sabem a causa, que é a hidrólise. Né? Então essas informações tá trazendo para vocês que de repente vocês mudam o processo e o jeito de cuidar do parapente. Principalmente na hora de guardar, né? No caso da hidrólise, não guardar úmido. Sabe? Mesmo que guarde úmido, chega em casa, deixa no repolho para ele perder a umidade. Se puder, também deixa em local fresco, porque a soma do calor com a água acelera o processo da hidrólise. Vamos lá, gente. Agora vamos falar sobre trimagem, né? Vou fazer um desenho, uma explicação bem simples, tá? Fácil de entender como é que é o processo. Explicações mais técnicas, né, e objetivas em cima de cada modelo de parapente fica por conta de quem dá manutenção, tá? Vamos lá, vamos ver se consigo fazer o desenho aqui do perfil. Tá, perfilzinho do parapente. Não tá bonito, mas é o que tem pra hoje. Olha lá, nós temos as ancolagens aqui, das linhas, certo? E aqui do freio. Bom, todo parapente não é retinho assim, ó. Tá? Quando a gente vê ele voando, dá a impressão que ele tá voando assim, ó, com o bico pra cima. Tá? Não, na verdade é assim. O bico tem que estar pra baixo, tá? A boca aqui tem que estar pra baixo. Aqui. O ângulo de ataque dele. Tá? Por quê? Porque se ele for reto, ele não vai para lado nenhum, entendeu? Ele tem que ser nesse ângulo, certo? Aqui, ó, para baixo, para ele escorregar no ar. O que acontece com relação à trimagem? Bom, uma das causas maiores de erro de trimagem está no encolhimento das linhas. Tá? Em algumas situações, esticar algumas linhas. Essas linhas do A e do B recebem muito mais cargas do que a do C e do D. Tá? Isso tanto nos pés de galinha, todas elas, correto? A causa do encolhimento. A causa do encolhimento é sujeira, poeira, tá? E umidade, água. E o fato de ter menos carga, ela não mantém a mesma comprimento do A e do B. Tá? Alguém já está lá com um parapente que está com uma porosidade lá beirando seus 20, 30, por aí, por conta de estar escapando o ar por aqui, certo? E o risco de causar stall. Aí quem dá manutenção chega lá bem no mosquetinho lá e dá um looping aqui, certo? Para ele baixar a frente do equipamento, tá? Essas linhas aqui, elas têm que ser voltadas no lugar. Muitas vezes tem condições da pessoa fazer a assimetria, volta no lugar. Mas quando ela não volta no lugar, se tiver condições de dar mais looping aqui, ele dá mais looping aqui, para poder voltar, tá? A ele ter a inclinação correta, ou até um pouco mais do que o normal, que vem de fábrica, por conta da porosidade. Tá? A porosidade tem a ver com a velocidade, está no outro vídeo. Para não ficar extenso, vou encurtando esse daqui, mas é para vocês entenderem qual é a importância disso. Essas linhas aqui, e essas medidas aqui, muitas vezes é milímetros a modificação. Mas essas de trás aqui, eu já vi parapente com 5, com 6 centímetros de encolhimento. Tá? Então, o que acontece? Você está encolhendo. Encolheu só essa. Deformou esse pedaço do parapente, entendeu? Essa também está deformada. Então o ângulo dele já mudou aqui, ó. Certo?
Então, essa mudança de ângulo suscetível ao stall. Então, a importância disso aqui na manutenção é muito grande. Tá? Então, só para ficar mais simples de entender, tá? Elas vão alterando os seus tamanhos. Tá? É mais difícil, por causa da tecnologia de hoje, o esticar a linha, mas o encolhimento existe. Tá? Tanto é que existem parapentes que eu vi, né, na manutenção de 2015, 2016, 2017, ela já vem de fábrica com looping nessas linhas. Tá? E no manual está explicando que esses loopings devem ser soltos. Cada fabricante dá um tempo lá, né? Em 50 horas, em 100 horas, para você soltar aqui. Porque eles já sabem que vai existir um encolhimento, que já vai dar um ajuste diferente nas linhas. Então eles fazem esse jeito para repor ele na posição do ângulo de ataque normal. Tá? Agora, quando você tem um equipamento, eu falo em equipamento usado, pode ser equipamento mais antigo, 2010, 2012, mas como pode ser 2020, que aqui já sumiu o poliuretano, tá? Sumiu, certo? Sumiu do extradorso. O intradorso não tem tanta importância. E você não deu a manutenção nas linhas. Não fez a parte de trimagem. Tá? Aí você está suscetível a um colapso, né? A um stall bem fácil. Tanto o stall, que todo mundo pensa que é uma coisa, vamos dizer assim, instalar avisa. Não avisa, tá? E a outra situação, que eu acho que acontece mais do que o stall, é a negativa. Tá? Por conta disso aqui. Tá? O encolhimento das linhas, as linhas estão desajustadas e está perdendo pressão. Você perdeu pressão do lado da vela, ela vai rodar. Para corrigir o áudio do final do desenho aí, tá? Da criança de 3 anos que fez. Descolamento, causa o descolamento do fluxo de ar do extradorso, na consequência, perda de pressão interna, tá? Eu vou colocar um trecho de um áudio de um piloto de motor que aconteceu um acidente no pouso, para vocês terem uma noção do como que é quando a gente fala assim, não avisa, tá? O stall dessa situação, tanto da trimagem quanto do poliuretano, não avisa, tá? Vamos lá. Não, eu não estolei ela não, ela estolou sozinha, eu tava em voo de cruzeiro, tava no duplo, sem vento, sem térmica, finalzinho de tarde, no creme do verão. Decolei, nivelei, tava até conversando com a moça que tava comigo e ela ficou. Virou uma ferradura e ficou pra trás. Sem forçar a batoque, nada. Do nada a batoque sumiu da mão e ela foi ficando. Fui descendo e ela não reabriu, eu desci. Tava uns 15 metros do chão, ela puxou totalmente de costas e desci com a hélice pra baixo. Mas não foi excesso de comando não, bicho. Voo desde 2007 com esses troços aqui. Não foi stall não, foi a vela que estolou mesmo. Parou de voar. Aí depois eu conversando com os especialistas, com os caras aí, se eu tivesse com o trimmer solto, ela não teria estolado, né? Porque por causa da porosidade baixa, ela foi ficando. Como ela tava trimada, que eu tinha acabado de decolar, tava um Black Bull 235 forte pra caramba, mas já tava nivelado. Entendeu? Se eu tivesse com o trimmer solto, os outros voos que eu fiz antes, eu decolei tudo com o trimmer solto. O meu filho é levinho, né? Graças a Deus. Com o trimmer solto, ela não acontece nada. Bom, deu para ter uma noção do risco que se corre. No caso do parapente do voo livre, tá? Então, o fabricante vai lá e determina, e está escrito lá que eles fizeram os testes e o stall dela é em 23 km por hora. Isso sem vento. Com relação ao chão, de qualquer forma é 23 km por hora. Os antigos eram 12, 13 km por hora, tá? O stall. Melhoraram a performance, melhoraram a qualidade das coisas e tudo mais. Subiu também o stall. Agora, você tem uma vela que está com a trimagem errada, ou porosa, né? Ou as duas juntas, esse stall não é mais em 23 km por hora. Ele pode ser 24, 25, 26, 28 km por hora. Entendeu? Então você vai chegando para o pouso e de repente está acostumado a chegar naquela velocidade, já calçar ela te derruba antes. Aqui vai um exemplo para vocês do descolamento do fluxo de ar do extradorso. No caso aí por ângulo de ataque, tá? Veja o que acontece com o ar. Cria-se um monte de vórtice, um monte de rotor, em cima da asa perdeu a sustentação.